quando a pessoa chega nessa faixa, público aqui do nosso evento, né, que está aí hoje se iniciando de uma forma tão bonita, eu estou com 50 anos, será que ficou tarde para eu programar uma aposentadoria? Ou será que ainda dá tempo? Né? Porque a gente encontra muitas pessoas que desacreditam na aposentadoria, principalmente na nossa Previdência aqui no Brasil. Né? Porque eu falo que a Previdência é a pior inimiga dela mesma, porque ela faz propaganda contrária. Ela, errando como erra e sacrificando tantos benefícios, acaba desestimulando as pessoas a pensarem na aposentadoria aqui no Brasil. Então, vamos pontuar aqui algumas situações. Quando a gente pensa em aposentadoria, claro, nós vamos dar aqui um enfoque jurídico, a gente tem todo o enfoque médico, o enfoque, né, de outras áreas, mas no enfoque jurídico, o que é se aposentar? Né? Será que aposentar é o descansar? Será que aposentar é uma maneira de investir dinheiro? Essa palavra aposentadoria, ela vem... A sua origem significa aposentar-se, é retirar-se para os seus aposentos. Então, é a pessoa parar de trabalhar, mas ela carrega essa marca de a pessoa ficar em casa, dela não participar mais da sociedade. E nós sabemos que hoje já não é mais assim. Né? Esse festival é uma prova disso, de que hoje a aposentadoria, eu não vou me isolar, eu não vou me retirar. Então, eu preciso hoje planejar minha aposentadoria sabendo que é diferente do antigamente, em que a pessoa trabalhava uma vida inteira, normalmente até no mesmo lugar, e depois ela parava e não trabalhava mais, não fazia mais nada. Hoje, como as pessoas estendem muito mais o seu período útil, dá para programar melhor o momento de se retirar sob o ponto de vista previdenciário. E aí, por isso que ele acaba tendo também um viés de investimento, porque ninguém gosta de perder dinheiro. Nós não temos mais aquele mercado de trabalho em que a pessoa tinha carteira assinada a vida inteira. Entrava numa empresa, ficava lá de office boy até diretor do setor dele e se aposentava. Já não é mais assim. Então, o mercado de trabalho mudou e a aposentadoria precisa ser mais planejada. Esse fenômeno das mudanças sociais que eu coloquei aqui é justamente para a gente refletir sobre isso. Se eu sou empregado, eu tenho uma carteira assinada, a minha contribuição para a Previdência vai ser ali obrigatória, feito pelo meu patrão, pelo meu empregador, e eu vou obrigatoriamente contribuir. Mas e se eu não tenho carteira assinada? Que é o que está acontecendo muito hoje. A gente chama, no meio jurídico, de pejotização do mercado de trabalho. As empresas não querem mais ter pessoas com carteira assinada, porque é muito caro. O que a empresa quer fazer? Abre uma empresa, você, empregado, que eu vou te pagar como uma empresa. Eu vou pagar um CNPJ. Se eu contratar o José Pintor no CPF dele, eu tenho que descontar dele o INSS e pagar também, sobre a minha folha de salário, a contribuição da empresa. Agora, se o José tiver um CNPJ de MEI, que é o microempreendedor individual, que hoje se faz muito, eu não preciso descontar nada dele, eu não preciso pagar nada para a Previdência na minha folha de salários, então é muito mais barato. E isso eu estou dando um exemplo com o seu José, que vai lá fazer uma pintura. As empresas, hoje, os altos salários, não têm mais carteira assinada. E aí essas pessoas vão ser empresários, ou vão ser autônomos, mas a maioria é empresário para ter esse CNPJ e prestar serviço. E aí o empresário chega para a gente e fala, e agora? O que eu faço? Quanto eu pago de INSS? Vale a pena ou não vale? Por isso que hoje cresce muito algo que nós chamamos de planejamento previdenciário. Se vocês colocarem hoje lá no Google, planejamento previdenciário, é a moda dentro do ramo previdenciário hoje. Por quê? Porque as pessoas, cada vez mais, não têm a contribuição obrigatória mais na folha de salário, e sim acabam elas tendo que fazer a sua contribuição. E aí vem esse planejamento. Quanto eu gasto? Qual é o meu retorno no final? Será que vale a pena? Quanto eu vou gastar durante esses anos e qual é o retorno? Então, isso é bem importante a gente fazer esse planejamento, que nós vamos ver alguns aqui. Com relação a reformas, que isso é a primeira coisa que as pessoas me perguntam, doutora, a lei vai mudar? Tá? É o que todo mundo pergunta. Porque, de fato, ela está em constante movimento. A gente vai sempre ouvir falar de reforma da Previdência. Não vai parar, isso não vai acabar. Por quê? Porque a sociedade vai mudando, o mercado de trabalho está mudando, a longevidade está mudando, a natalidade está mudando, menos gente nasce, pessoas vivem mais. Claro, a gente tem que repensar a Previdência. No Brasil, claro, a gente tem
algo econômico muito forte, que envolve a Previdência. A Previdência distribui muita renda no nosso país, 70% dos benefícios são de salário mínimo. E tem muita cidade de interior que não vive se não forem esses benefícios de salário mínimo da Previdência. Então, é também um instrumento importante na economia, né? Mas reformas sempre vão acontecer. Nós só não temos bola de cristal de saber quando, principalmente no nosso cenário político, que é sempre bem conturbado. Mexer com a Previdência é muito polêmico. Então, é difícil um governante que quer entrar e falar, não, já vou mexer na Previdência. Não é fácil fazer isso e não é fácil ter força política para fazer isso. Mas existe, sim, uma tendência de que se aumente a idade mínima para aposentar, se aumente o tempo mínimo de contribuição. A última reforma foi um exemplo disso. Nós tivemos a última reforma no final de 2019, em que acabou aquela conhecida aposentadoria por tempo de serviço, né, que era por tempo de contribuição. Ainda temos pessoas aposentando por essa maneira em regras de transição. Mas, na lei nova, hoje, é uma espécie só. Não é como era antigamente, que eu podia aposentar ou por idade ou por tempo de contribuição. Não. Hoje, é uma espécie só, que exige as duas coisas. Um tempo mínimo de contribuição e uma idade mínima. E a tendência com o futuro é o quê? Essa idade mínima aumentar, que hoje nós estamos com 62 anos para as mulheres e 65 para os homens. O tempo mínimo é de apenas 15 de contribuição. Tentou-se elevar esse tempo de 15 para 25. O texto original da reforma previa um aumento para 25 como tempo mínimo e não passou. Houve uma negociação e o que foi feito? Mudou para os homens, que passou a ser 20 de contribuição o tempo mínimo, mas apenas para os homens que começaram a contribuir após a reforma. Quem já estava no sistema manteve-se 15. Então, hoje, é um tempo curto, 15 anos de contribuição, para eu poder me aposentar. Então, a tendência é aumentar esse tempo mínimo e aumentar a idade. Quando? Não sabemos. Vai depender muito desse cenário econômico e político. Ok? Vamos. Aqui que vem essa parte do planejamento, que é um enfoque, né, que eu trouxe para pensar se vale a pena ou não pagar a Previdência. Tem um monte de número aqui, eu vou explicar de uma forma bem tranquila da gente entender. Peguemos alguém que hoje esteja com 50 anos. Tá? Fiz essa conta justamente para o público aqui do Solgeros, que é os 50 mais. Então, uma pessoa que chega aos 50 e não contribuiu para a Previdência. Essa pessoa vai pensar, será que vale a pena eu começar agora? O que eu digo? Se for no mínimo, sem dúvida nenhuma vale a pena, porque o retorno é muito interessante. Não tem investimento financeiro que vai trazer esse retorno. Vamos pensar ali. A mulher ela tem que pagar por 15 anos de contribuição e ter, no mínimo, 62 de idade. Se ela começar com 50, ela vai aposentar aos 65, contando que ela nunca contribuiu. Difícil a gente ver um caso assim. A maioria já teve lá um trabalhinho, nem que quando solteira, antes de ter os filhos, né? Mas quem nunca contribuiu, vamos pensar aqui, tem que contribuir por 15 anos, são 180 meses. Se eu for pagar sobre o salário mínimo, hoje eu tenho um plano simplificado de previdência, que custa apenas 11% do salário mínimo, é aqueles R$ 155,32. Não dá para pagar de uma vez. Isso é uma coisa que muita gente me pergunta. Doutora, posso chegar lá e pagar os 15 anos e aposentar? Não pode. É um cada vez. Mas, se eu for pagar 180 meses nesse valor, eu gasto, durante os 15 anos, 27 mil e uns quebradinhos. Uma de cada vez, a cada mês. Todo ano aumenta o salário mínimo, aumenta um pouquinho. Mas eu gasto só 27 mil. Em um ano, eu vou me aposentar com um salário mínimo, 1.412. Em um ano, eu ganho mais de 18 mil. Então, eu gastei 27 mil, quase 28, em 20 meses, ou seja, em menos de 2 anos, eu já recuperei tudo que eu gastei. Então, se eu me aposentar com 65, quando eu acabar de pagar os 15 anos, com 66,5 eu já tive lucro. E eu vou viver até os 80. A expectativa de vida, depois eu trago aqui, é lá próxima dos 80. Então, em questão de investimento, mesmo que eu cheguei aos 50 e nunca contribuí, ainda vale a pena pagar no mínimo. Nós vamos ver um outro extremo aqui, que é o máximo. Tá? Mas, no mínimo, vale muito a pena. Se a pessoa me disser assim, doutora, mas e se, então, ao invés de pagar mínimo, eu pagar sobre 2 salários? As pessoas ainda raciocinam muito pelo número de salários mínimos. Nossa Previdência não funciona mais assim, mas ainda a gente tem essa cultura de pensar dessa forma. O que seria 2 salários hoje? 2.800.
Mas aí eu não posso pagar 11%. Aí não existe esse plano simplificado para pagar sobre mais do que o mínimo, apenas o mínimo. Então, aí eu vou para uma alíquota de 20% de contribuição. Então, eu gasto quase R$600 por mês. E quando eu vou me aposentar apenas com os 15 anos de contribuição, que é o tempo mínimo, eu me aposento com 60%. Então, se eu pago sobre 2 salários e construo uma média de 2 salários, eu aposento com metade, praticamente, que daí vai dar o mínimo. Então, aí já não vale a pena. Se eu quiser, doutora, eu vou pagar sobre 2, 3 salários, aí o investimento não vale a pena. E são contas que a gente pode fazer todas na ponta do lápis, eu não conseguiria trazer todas elas aqui. Então, o mínimo, sem dúvida alguma, vale a pena. E eu coloquei aqui esse exemplo dos R$155 por mês, que é a contribuição do 11%. Nós ainda temos contribuição mais barata do que essa, que é a de 5% do salário mínimo, que é o MEI, que é o microempreendedor individual, que ele gasta 5% apenas, dá aqui menos da metade. E temos a dona de casa de baixa renda, mas aí não é para todo mundo, depende de ser uma pessoa de baixa renda, não ter renda própria, ter um cadastro na assistência social, mas também é algo interessante para que possa ter esse direito. Aí o investimento cai pela metade e eu recupero o dinheiro que eu gastei em menos de um ano. Então, pagar mínimo para a Previdência vale a pena. Vocês não vão encontrar nenhum outro investimento em que eu, ao longo de 15 anos, invista menos de 30 mil para depois ganhar 1.412 por mês, com 13º ainda por cima. E nós temos, quando a gente fala em contribuir para a Previdência, nós temos outras vantagens, que são os benefícios chamados de não programados. O que é não programado? Doença, que ninguém programa ficar doente, invalidez, acidente e morte. Então, na minha falta, morri, eu estou pagando, doutora, não alcancei os 15 anos, não consegui me aposentar. Estou contribuindo? Meus dependentes vão ter uma pensão por morte. Seja meu marido, companheiro, filhos menores, filhos com deficiência. Então, mesmo sendo maiores, os filhos com deficiência continuam sendo dependentes para a Previdência. Então, eu tenho esses benefícios não programados que também são uma grande vantagem da Previdência. Porque o que as pessoas, a maioria, me perguntam, não é melhor fazer uma Previdência privada? Aí eu falo, vai lá na Previdência privada, fala que você vai gastar 155 por mês por 15 anos. Vai dar isso aqui, a sua renda. E essa renda acaba quando você tiver 70 e pouquinho. Então, a Previdência Social, quando a gente fala em investimento de mínimo, ela vale muito a pena. Agora, vamos para um outro polo. Se for uma pessoa que tem uma condição financeira e queira investir sobre o teto. Eu quero ter a melhor aposentadoria possível. Como fazer perante a Previdência Social? Pagar sobre o teto, porque acima disso não posso pagar. Poder até posso, mas joguei dinheiro fora. Tá? Então, a Previdência vai sempre ter um limitador, que hoje é 7.786. Então, se eu vou pagar sobre o teto máximo, eu gasto 1.557 por mês. É bastante, por quê? Porque eu tenho que pagar 20% do valor do teto. Então, ao longo dos 15 anos, eu vou ter aquela despesa de 280 mil, se eu for pagar esses 15 anos, que é o tempo mínimo. E vou me aposentar com 60%, porque quem tem só 15% de contribuição se aposenta com 60% da média. Então, eu me aposento com 4.670. Então, gastei 280 durante os 15 anos para me aposentar com 4.600. Para eu recuperar isso que eu gastei, eu vou demorar 4 anos e 8 meses. Então, menos de 5 anos para recuperar o investimento. O que eu falo para o pessoal comparar, quando, às vezes, vai no escritório fazer planejamento? Falo, pega 280 e põe em algum investimento. Tem algum investimento que eu coloco 280 mil e me renda 4.500 por mês? Não tem. Um investimento maravilhoso de 1% ao mês, que é muito difícil conseguir hoje em dia, não rende nem metade. Então, o teto máximo também ainda vale a pena, mesmo que eu comece aos 50 anos. Então, mínimo vale a pena e máximo vale a pena. No meio do caminho, dificilmente alguma opção vai ser interessante, a não ser que a gente vá conversar com alguém já com um histórico de contribuições. Mas o que nós vemos muitas vezes? A pessoa chega com um histórico de trabalho, com carteira assinada, com bons salários, e constituiu, com esses bons salários, uma boa média salarial. E aí ela fica sem trabalho, porque, nessa faixa etária, empregar-se é muito difícil, com carteira assinada.
E, quando consegue, o salário vai ser menor do que ele costumou ter ao longo da vida. E aí, então, vem aquela, vou pagar meu INSS, né? Não quero ficar desprotegido. E, às vezes, acaba pagando sobre um valor mais baixo do que a média que ele já construiu. E aí, o que ele está fazendo todo mês? Gastando dinheiro para piorar a aposentadoria dele no futuro. Então, hoje, o planejamento está sendo cada vez mais importante para que eu também não estrague algo que eu construí. Aqui eu trouxe alguns exemplos para mostrar como ainda compensa investir na Previdência. Mas a gente está também num cenário de alguém que está partindo do zero. Mas e alguém que já tem um histórico? Aí vem a importância desse planejamento. Vamos conhecer qual é a sua média hoje para planejar o seu futuro. Porque a gente tinha uma sociedade acostumada com as pessoas se aposentando na faixa dos 50. E hoje, a gente cada vez vai ter menos essa realidade. Ainda temos alguns casos? Temos, mas isso está acabando. Essa reforma veio acabar com isso. Daqui cerca aí de 15 anos, todo mundo vai ter que ter ou 62 mulher ou 65 homem para se aposentar, que é a idade mínima, e isso certamente vai aumentar no futuro. Então, a gente tem que, hoje, se programar, e se programar de uma maneira muito consciente, para também não gastar dinheiro de uma forma que prejudique aquilo que eu já construí. Tá? Então, eu trouxe esses números como curiosidade, tenho o mesmo exemplo ali para os homens. Para os homens, eu coloquei 20 anos, né, que são 240 meses, porque o homem que comece agora, que já é após a reforma, aí, para ele, o tempo mínimo aumentou para 20. Demora um pouquinho mais para ele recuperar o investimento. Então, se ele for pagar mínimo, ele demora 2 anos para recuperar o que ele vai gastar durante os 20 anos. Mas ainda vale a pena, porque em 2 anos eu retorno e, durante todo esse período que ele ficou contribuindo, ele teve cobertura para os benefícios não programados. Aqui ficou pequenininho, acabou que não vai, mas eu vou passar para vocês aqui a questão da expectativa de vida. Porque nós vimos, demora tanto tempo para retornar o que eu gastei. Mas aí nós temos que pensar, obrigada, na expectativa de vida. A mulher, nesse último censo de 2022, isso é a média nacional. Ela tem uma média ali de expectativa de vida de 79 anos e o homem de 72. Então, aquela mulher que pagou 15 anos, se aposentou aos 65, ela começou tarde, ela começou com 50. Ela se aposentou aos 65. Antes dos 67, ela já teve lucro, com 66,5 ela teve lucro, e ela vai receber até os 79. Olha como que vale a pena. Tá? Então, ainda vale a pena, porque a expectativa de vida, o tempo em que eu vou receber esse benefício, ele é bem longo. Tá? Aí eu coloquei 2 apontamentos ali embaixo da tabela, que é justamente para a gente conversar um pouquinho sobre os benefícios não programados. Esses benefícios não programados, ninguém quer pensar neles, mas a gente tem que pensar. Principalmente, as pessoas não gostam de falar da pensão por morte, né? Porque envolve a morte. Mas a gente tem que pensar na pensão por morte, por quê? Porque também a gente, primeiro, no viés do investimento. Então, não vai ser um dinheiro perdido. Eu estou pagando rumo aos 15 anos ou aos 20 de contribuição e não deu tempo de chegar. Se eu tenho um dependente, esse é um atrativo muito grande, porque o meu dependente vai ter a minha pensão por morte. Doutora, acumulação de benefícios, e se meu marido já é aposentado, ou se a minha esposa já é aposentada, vai poder ter os dois? Sim. Essa é uma dúvida muito recorrente, mas muito mesmo. Tá? E muita gente pensa que isso mudou na reforma, porque isso foi discutido na reforma da Previdência em 2019. Houve uma discussão em torno disso, né, de proibir acumular benefícios ou se continuaria sendo possível acumular, e hoje é perfeitamente possível eu acumular benefícios. O que é isso? Receber pensão e aposentadoria, ou receber 2 aposentadorias. Só que aí 2 aposentadorias só são permitidas se forem em regimes de previdência diferentes. Então, eu aposento pelo INSS, sou professora no Estado, aposento pelo Estado, trabalhei no município, aposento pelo município, eu posso me aposentar em vários regimes. E quando eu sou aposentada em vários regimes, eu recebo o benefício inteiro em todos eles. Na pensão por morte, o que mudou com a reforma? Eu posso sim receber os 2. Só que na acumulação de benefícios, se os 2 forem maiores que o salário mínimo, porque nunca nenhum pode ficar abaixo do mínimo,
Caso os dois sejam maiores que o mínimo, um deles vai ter uma redução. Então, eu já sou aposentada com R$2.000. Meu marido morre e me deixa uma pensão de R$4.000. O mais alto, que é o R$4.000 que ele deixou, eu vou receber inteiro. O mais baixo vai sofrer uma redução. E aí existe na nossa lei uma tabela. De 0 até um salário mínimo, que é 1.412, eu recebo inteiro. De um salário mínimo até 2, eu recebo 40%. Eu recebo uma porcentagem do que excede o salário mínimo. De 2 até 3, eu recebo outra porcentagem e assim por diante. Então, eu tenho uma redução no benefício menor, mas nunca ele vai ficar abaixo de um salário mínimo. Então, eu posso sim receber 2 benefícios e os 2 serem acima do salário mínimo. Então, isso também traz um atrativo. Para quem tem pessoas com deficiência, filhos com deficiência em casa, também é um grande atrativo, porque é uma preocupação dos pais muito grande, porque o que vai acontecer com o meu filho na hora que eu faltar? E se eu faltar? Né? Então, saber que o benefício pode ficar para o seu filho, que tem uma condição de pessoa com deficiência, também é um atrativo para a gente contribuir na Previdência. E por que eu falo isso? Porque se tem muito esse hábito, quando a gente fala em planejar a aposentadoria, se tem muito hábito de pensar na Previdência privada. Mas a Previdência privada não vai garantir um benefício para os seus dependentes. Ela normalmente vai garantir o quê? Um seguro, uma forma de seguro. Olha, eu pago Previdência privada e morri no meio do caminho. O meu dependente vai receber o dinheiro que eu investi. Claro, com algumas taxas de desconto, mas não vai ter uma renda mensal. Já a Previdência vai garantir uma renda mensal para os dependentes. Então, por isso a importância, não só pensar no programado. A nossa Previdência vai te dar proteção nos benefícios não programados. E a outra parte aqui que eu queria conversar, que nós aqui estamos, né, em poucos, não sei aqui, já são aposentados? Aqui, a maioria já aposentado. E aí, para quem já é aposentado, essa é a maior pergunta: como é que eu melhoro o meu benefício? Né? Quero uma revisão. Quem não quer? Né? Eu brinco que todo aposentado gostaria de fazer uma revisão no seu benefício. Então, o que a gente tem que conversar, primeiro de tudo, quando a gente fala em fazer revisão, a gente tem que entender o que é fazer revisão. Fazer revisão não é dizer, estou insatisfeito com o meu salário, porque todo mundo está. Tá? Fazer revisão é corrigir se tiver algum erro lá no cálculo do benefício. Então, eu vou mexer nesse benefício porque ele está errado. Isso é fazer revisão. Então, não é fazer revisão porque eu quero. Eu tenho que apontar um fundamento, eu tenho que dizer por que eu vou revisar aquele benefício. Então, eu preciso indicar o que é que está errado. E aí, quando o benefício está errado, eu tenho um prazo para pedir essa revisão. Tá? Isso foi introduzido na nossa lei no ano de 97. Antigamente, os mais antigos não tinham prazo para revisar os seus benefícios. Hoje existe esse prazo de 10 anos. Então, me aposentei. Doutora, meu processo durou 3 anos, recebi os atrasados. Eu conto os 10 anos a partir de quando? Do dia que eu recebi a primeira parcela. Na verdade, é do primeiro dia do mês seguinte. Então, recebi a primeira parcela, no primeiro dia do mês seguinte começa a contar esse reloginho, eu tenho 10 anos para pedir uma revisão. Todo mundo vai ter revisão? Não. Porque as pessoas têm essa impressão, porque o Brasil foi praticamente uma indústria de revisões de aposentadoria. Por quê? Porque o governo errou muito. Nós tivemos muitos planos econômicos, muita mudança na lei. E quando mudava a moeda ou mudava a lei, o INSS fazia errado. Na hora de transformar o dinheiro, na hora de aplicar a nova lei, o INSS costumava errar. E o INSS errando, parava-se a briga na justiça, e a justiça falava, não, o INSS fez errado, tem que mexer. Como isso aconteceu muito na nossa história, todo aposentado tem uma cultura praticamente de revisão de benefício. Então muitos acham, ainda tem essa ilusão, que todo mundo tem direito de revisão de benefício. Não é assim. A revisão não existe para todos. Ela só vai existir se eu tiver algo para mexer. E aí nós temos 2 tipos de revisão. O que eu chamo de revisão em massa e a revisão individual. O que é a revisão em massa? É uma que serve para todo mundo que aposentou naquela situação. Por quê? Porque o INSS errou. Vamos falar uma revisão em massa que é fácil da gente exemplificar. Quando veio o Plano Real, lá no ano de 94, que nós completamos agora, né? 30 anos de Plano Real. Antes do Plano Real, nós tivemos uma coisinha chamada URV.
unidade real de valor, que transformou o dinheiro naquela época. O INSS, quando fez essa transformação, errou na conta. Simplesmente assim que a gente explica, é a parte mais fácil de entender. Errou na conta, na hora de transformar o dinheiro em um determinado mês. Quem se aposentou ali de fevereiro de 94, que é quando teve essa transformação da URV, até 98, porque na época olhava os últimos 3 anos para calcular o benefício, teve um erro no cálculo. Então, uma revisão em massa, é uma revisão que atinge muita gente, porque não foi um erro individual no meu processo. O sistema calculava dessa forma, o INSS fez errado. E nós tivemos um monte, tem revisões da década de 80, tem uma revisão que é chamada de buraco negro, quando a gente teve a Constituição e depois saiu a Lei de Benefícios. Nós temos diversos, agora recentemente tivemos a revisão da vida toda, que ia, mas não ia, acabou não indo, né? Uma revisão que muita gente ouviu falar, muita gente estava esperançoso. Faz muito tempo que nós não temos uma revisão em massa que tenha sucesso nos tribunais, tá? E por muito tempo a gente teve. Então, eu trago esses exemplos das revisões em massa justamente para dizer isso, que não existe uma revisão que sirva para todo mundo, pelo menos até hoje nenhuma vingou. Tá? Já teve teorias, teve teses de revisão. Teve tese de vinculação com o salário mínimo. Eu aposentei com 5 salários mínimos, eu quero voltar a receber 5, porque hoje eu só recebo 3. Isso foi tentado na justiça. Não deu certo. Era uma revisão que serviria para todo mundo. Né? Agora, as revisões, normalmente, essas em massa, elas têm um período. As pessoas que sofreram aquele erro no seu benefício. Tá? Então, tem essas revisões de massa e depois a revisão individual. O que é isso? Eu recomendo para todo mundo que se aposentou, antes de completar 10 anos de aposentadoria, consultar um profissional para ver se está tudo certo. O que é isso? Eu vou pegar o processo e vou olhar ele inteiro, conferir cada tempo de serviço que entrou nessa conta, cada salário que entrou nessa conta e ver se foi feito corretamente. Por quê? Porque depois que passar 10 anos, se eu encontrar um erro lá dentro, não adianta. Antes dos 10 anos, se eu pegar o processo, somar, falar, olha, tem um tempo aqui que o INSS não reconheceu. Olha, tem um tempo que eu trabalhei lá no sítio que o INSS não contou. Eu também não pedi, mas eu posso ainda pedir se eu estiver dentro dos 10 anos. Ah, doutora, eu tinha uma trabalhista, eu aposentei depois que saiu a trabalhista. Também podemos usar para uma revisão. Ah, eu tinha um tempo de insalubridade, trabalhei num ambiente especial que nós chamamos na Previdência. Isso vai acrescentar? Então a gente tem que fazer uma análise, um pente fino no processo, tá? Para ver se ficou alguma coisa, algum rabinho ali que eu posso me agarrar nele e melhorar alguma coisa no benefício. Tem benefício que eu aumento o tempo e não mudo o valor. Tem outros que a gente consegue mudar o valor. Então, antes de 10 anos, é sempre interessante ver se o meu processo tem uma revisão individual. Porque as revisões de massa, infelizmente, são poucas que hoje em dia, né, a gente consegue ter sucesso. Com relação a fazer uma revisão, que também é uma dúvida recorrente, que tem os aposentados aqui, sempre as pessoas têm a dúvida da famosa desaposentação. O que é essa desaposentação? Foi uma tese jurídica, né, criada pelos advogados que pagam nos tribunais, que era o quê? Aquele aposentado que continuou a trabalhar, ele continuou contribuindo, porque é obrigatório ter o desconto ali. E aí ficava aquela coisa, eu contribuí, só que eu já sou aposentado. Quando eu parar de trabalhar, eu posso pegar esse dinheiro de volta? Ou então, eu posso parar de contribuir? Ou então, melhor, vou melhorar a minha aposentadoria, porque eu contribuí mais. E aí, então, essa tese começou a ganhar força, foi parar nos tribunais e foi chamada de desaposentação. A desaposentação, ela não era uma revisão. A desaposentação, ela era o desistir da aposentadoria que eu tinha para pedir uma nova, com mais tempo de contribuição e mais idade. Por quê? Porque eu aposentei lá atrás e com certeza meu benefício foi calculado com um tempo menor e uma idade menor que reflete no valor do benefício, no valor do salário. Então, até por isso que a desaposentação não tinha prazo. Tem gente que falava, doutora, na desaposentação eu dei entrada, mesmo já tinha passado os 10 anos da minha aposentadoria, porque a desaposentação não era a revisão. Eu estava simplesmente querendo desistir de uma aposentadoria velha para pegar uma nova que fosse melhor. O que o tribunal disse? O que o Supremo disse? Que não é inconstitucional essa contribuição que eu faço depois de aposentado. Porque o nosso sistema de previdência, ele não é de capitalização. No sistema de capitalização, eu, Ana, coloco meu dinheiro no cofre da Ana e quando eu aposento eu tiro o dinheiro do cofre da Ana. A nossa previdência não é assim. Ele é um sistema de repartição. Eu coloco o dinheiro no sistema
E o sistema hoje está pagando a aposentadoria de vocês. Amanhã depois, quando eu estiver aposentada, é outra pessoa que está pondo dinheiro nesse cofre. Então o Supremo disse, essa contribuição que o aposentado continua fazendo, se ele continuar trabalhando, vai ficar para o sistema de repartição. Ele é para o sistema e isso não é inconstitucional por ser um sistema de repartição. Então o Supremo disse, não fere a Constituição ele pagar e não ter um retorno desse investimento. E se a lei, o legislador quiser que seja possível a desaposentação, que seja possível melhorar o benefício, tem que mudar a lei. A justiça não pode fazer isso porque estaria julgando contra a lei, a regra do jogo. Então a desaposentação, infelizmente, foi um assunto que morreu nos tribunais e só se a lei mudar. Mas o que eu sempre digo, hoje a lei, quando mudar, vai mudar para pior. Dificilmente nós vamos ter uma reforma para melhor. Isso é a realidade. Mas mesmo com tudo isso, a nossa Previdência ainda, em questão de investimento, já mostramos que vale a pena, além dos benefícios não programados. A gente tem que pensar no imprevisto. Não adianta depois que o imprevisto acontecer, eu ir lá e querer fazer o pagamento da Previdência, porque eu não vou ter coberturas. É aquela história de fazer o seguro depois que o carro já foi batido. Não adianta. Então, um evento como esse serve justamente para isso, para planejamento, para pensar no futuro. Então, tem que contribuir antes do problema acontecer. Então, vale a pena. A única coisa que pode tornar a Previdência não tão atrativa, que é o que eu falei que a Previdência é inimiga dela mesma, é se por um acaso houver uma desvinculação do salário mínimo. Aí a nossa Previdência não vai mais ser tão atrativa. O que é a desvinculação do salário mínimo? É acabar com esse piso mínimo do salário mínimo nacional. Então, por exemplo, a pessoa se aposentou, pagou sobre um salário mínimo e se aposentou só com 60%. Aí ela poderia receber lá R$700. Isso é perigoso e existe uma discussão disso lá em Brasília para que isso aconteça. Em outras épocas nós já tivemos essa discussão sobre a desvinculação do salário mínimo, então nós teríamos aposentados recebendo menos que o mínimo. Isso é muito perigoso, tá? Porque o governo alega que cada real que ele vai aumentar no salário mínimo tem uma despesa enorme com a Previdência. Então, se eu não for obrigado a pagar o salário mínimo para os aposentados, eu vou dar só a inflação para os aposentados e vou jogar o salário mínimo lá em cima, fica lindo para o nosso país. Só que aí as pessoas vão viver com menos que um salário mínimo. Isso aconteceu no Chile. No Chile nós tivemos um exemplo de desvinculação do salário mínimo, uma previdência que foi feita no sistema de capitalização na década de 80, e aí a população idosa começou a viver com valores abaixo do mínimo. O índice de suicídio nos idosos aumentou violentamente no Chile. Foi realmente uma coisa chocante, um índice mundialmente conhecido de aumento de suicídio na faixa dos idosos, e aí com isso o Chile voltou atrás na sua reforma e hoje já não é mais assim. Mas durou aí cerca de 20 e poucos anos para eles conseguirem ver o impacto disso e conseguirem voltar atrás. Então é perigoso essa questão de desvinculação. E eu estou começando a falar disso com as pessoas, na rádio, tudo. Por quê? Porque está crescendo essa ideia dentro dos bastidores ali em Brasília. E quando isso começar a ser falado, a gente tem que pensar nas consequências disso. Como eu disse, a gente tem municípios do Brasil, municípios pequenos, a gente está aqui no Sul, uma região privilegiada, mas lá no Nordeste, municípios pequenos que sem os benefícios da Previdência não sobrevivem. O comércio não sobrevive, a cidade acaba. Porque não tem renda circulando ali. Os jovens vão embora, não tem mercado de trabalho, não tem indústria, não tem nada. E a cidade vive com os benefícios da Previdência. E se desvincular e as pessoas receberem menos do que o mínimo, vai ser muito complicado para muito lugar. Ok? Acho que é isso que eu preparei para falar. E eu gosto muito desse bom humor do Milor Fernandes, quando ele diz que qualquer idiota consegue ser jovem. É preciso muito talento para envelhecer. E é verdade. Quando a gente é jovem, a gente faz besteira, porque dá para voltar atrás, dá tempo, a gente tem uma saúde de ferro, então a gente pode estragar muita coisa que ainda dá para consertar. Mas, para o envelhecer, a gente tem que ter talento. E eu parabenizo aqui as nossas organizadoras pelo evento, que justamente vem para que as pessoas tenham esse talento para o envelhecimento.
né? Eu espero que essa semente seja plantada em muita gente e as gerações vão passando uma para a outra. A gente tem hoje uma consciência do envelhecimento e uma consciência previdenciária muito melhor do que era antigamente, mas a gente tem muito que melhorar, tá bom? Então, muito obrigada. Eu fico à disposição se alguém quiser fazer alguma pergunta. Quer o microfone? Não, né? Tá tranquilo. Quando a senhora disse com relação a esse planejamento previdenciário, quando a pessoa não contribuiu nada durante a vida dela, eu estou pensando na minha diarista. Sim. Ela disse que ela nunca contribuiu. Ela já tem 48 anos. Se ela se comprometer à Previdência, pelo que você disse, que 62 anos para as mulheres, ela ainda vai conseguir. Ela consegue com 63, no caso, ela tem 48 já. Isso, né? Então, ela paga esse tempo. Ela vai pagar até dar os 15 anos, que ela vai ter 63 de idade, e aí ela vai se aposentar. Ela pode pagar esses 155 por mês, que é o 11% do salário mínimo, que ela paga no carnezinho da Previdência. Ou, se ela quiser abrir o MEI, que é o microempreendedor individual, ela é como se o MEI é uma mistura de empresário com autônomo. Tá? É para formalizar as pessoas que trabalham e que são baixa renda, tem uma renda baixa, tem um faturamento baixo. Então ela pode fazer um MEI na área de limpeza, faxina, existe esse MEI, ela vai ter um CNPJ. Ela não vai usar para emitir nota, mas ela vai poder pagar uma contribuição mais barata, que é em torno de R$75, porque tem um impostinho da prefeitura junto. Tá? Então é barato, mas o MEI tem que ser mais organizado. Porque ele tem que ele mesmo emitir a guia, não tem o carnê, e ele tem que fazer uma declaração anual de microempreendedor, que não é pagar imposto, tá? É declarar uma vez por ano o faturamento que ele teve. Então, qualquer contador faz isso, uma coisa simples de se fazer, até pelo aplicativo, tá? Mas é uma contribuição até mais barata, mas vale muito a pena. Olha, para estagiar, se ela fica doente hoje, o que ela vai ter? Né? Se ela quebra a mão ali, corta a mão lavando a louça. Então, ela pagando, ela começa a ser uma segurada para a finalidade de auxílio-doença ou aposentado de invalidez depois de 12 meses de pagamento. Se for algum acidente, qualquer questão acidentária, o primeiro pagamento ela já vai segurar. E aí ela vai o quê? Pelo aplicativo? Sim, se for como meio pelo aplicativo, pelo INSS, também dá para emitir a vida no aplicativo. Como ela nunca pagou, ela vai ter que fazer uma inscrição na Previdência. Tá? E isso ela faz também no aplicativo, ou pelo telefone do INSS. Ela fala, nunca contribuí, quero fazer uma inscrição. Passando os dados pessoais, tanto no aplicativo quanto no telefone, se ela já tiver, às vezes ela criou uma inscrição no aplicativo dela, aí o sistema fala, você já tem um número, usa esse número. Tá bom. Mas vale muito a pena. Se vocês puderem tentar para fazer isso, né? Depois ela deve ter filho na cidade. Sim. Doutora, eu posso perguntar mais sobre isso? No caso do meu marido, ele teve uma história profissional, né, numa multinacional, que é um salário legalzinho, mas ele parou. Hoje nós temos um negócio próprio, mas ele não está pensando na aposentadoria. Eu sou funcionária pública, mas eu achava que ele deveria... Qual o primeiro passo? Eu procurar um pessoal especializado e pensar nesse planejamento? O ideal realmente seria ele fazer um planejamento mesmo com o profissional, porque nós temos que ver o histórico que ele já construiu ao longo da vida, ver então que média que ele já tem e ver em que momento ele vai se aposentar. E aí nós vamos saber quanto ele precisa investir, quanto ele precisa gastar por mês para aumentar essa média ou para manter a média. Normalmente, só manter a média não vale o gasto, porque a cada ano a mais que ele tiver de contribuição, se ele for aposentar só com 65, a cada ano a mais aumenta 2% só o valor do benefício. Então, normalmente o que ele gasta em um ano não compensa os 2%. Então, por isso, a necessidade de fazer o planejamento, para ele não gastar uma coisa, que às vezes ele faz um esforço e paga um valor alto e não tem retorno. O retorno é muito pequeno e aí não valeu a pena. Então, casos como o dele, que já tem um histórico, a gente tem que primeiro conhecer o histórico, para daí projetar futuro. Aí ele vai dizer, olha, eu consigo pagar tanto. Então, vamos fazer aqui uma planilha, quanto dá se pagar esse tanto?
E quanto que dá se eu não pagar nada do jeito que eu estou fazendo? Aí a gente vai pelo menos recomendar que ele se mantenha um segurado da Previdência, para os imprevistos. Então, eu não quero pagar nada, a minha opção é não pagar nada. A minha empresa não me obriga a retirar para o labore, porque ele é empresário, né? Tem algumas empresas que o empresário não é obrigado a retirar para o labore e não é obrigado a pagar o INSS. Então, se a minha opção for não pagar, então me orienta como faz, doutora, para pagar só o necessário para eu estar segurado no caso de um imprevisto. Isso é muito importante, tá? Porque pode ser que realmente para ele não compense pagar, mas aí a gente vai manter ele segurado. Doutora, e a senhora pode me divulgar onde? Sim, eu dou um cartãozinho para a senhora. Tá bom. Tá bom? Tá bom. Também queria o contato, o seu contato. Tá bom, tá. Já dou um cartãozinho para vocês. Alguém quer fazer mais alguma pergunta para a doutora? Deixa eu perguntar. Quem já é aposentado uma vez? Eu sou aposentada pelo Estado, fui docente. Mas agora estou voltando a trabalhar. Estou fazendo pós-graduação e já estou... Na iniciativa privada agora. É, tem uma clínica agora. Sim. E Então, vai poder programar para ter uma segunda aposentadoria. de INSS. Isso, porque você já tem a aposentadoria do Estado, né? Então, contribuindo agora com o INSS, no futuro vai ter uma aposentadoria também do INSS. Com 80 anos. Qual a sua idade hoje? Ó, que deselegante perguntar. É, mas a gente pode contribuir mesmo estando com a idade já. Sim, não 66. existe. Não existe uma idade máxima para contribuir. Tá? Então, existe uma idade mínima, que é 16 anos, mas idade máxima não tem. Então, olha, estou com 66, vou começar a contribuir agora. Está muito distante de construir os 15 anos? Realmente está. Mas se acontecer doença, invalidez ou óbito, os benefícios não programados vão estar à disposição. Tá? Então, vou começar a trabalhar agora nessa clínica. E se vier uma invalidez? Né? A gente não sabe. Então, é um dinheiro que está sendo ali gasto. Mas aí, nesse caso, como a gente viu ali, paga o mínimo. Vai garantir um salário mínimo. R$ 1.400 parece que não é muito. Mas paga alguém para limpar a sua casa, paga uma parte, pelo menos, do plano de saúde, paga os remédios, paga a fralda, alguma coisa vai pagar no futuro. Então, né, se chegar aos 15 anos, ótimo, vamos usufruir disso. Se vier um imprevisto antes, tem os benefícios não programados, que é um grande atrativo também. E pode fazer isso e pode ter as duas. Muito obrigada. Eu estou com 75 anos e eu paguei só 3 anos mais meu de aposentadoria. Eu acho que não compensa começar a pagar. A senhora trabalhou alguma vez em área rural? Não. Não. Eu pergunto muito porque é muito comum as pessoas nessa faixa etária dos 60, 70, aqui na nossa região, que foi muito rurícola, né? Ainda é, mas já foi muito mais, é muito comum as pessoas terem trabalhado na área rural. E muitas vezes a gente faz uma aposentadoria que a gente chama de híbrida, que a gente mistura o rural com o urbano, né? Mas então, se só não tem um trabalho rural, só tem 3 de contribuição, teria que pagar por mais 12. Então. Né? Aí eu acho que não compensa, eu estou com 75 anos, vou estar com 90 anos. No seu caso, né, a senhora vai acabar de contribuir o que precisa já passado da tabela da expectativa de vida. Aí realmente a gente já não recomenda. Não é que não possa, poder pode, né? Mas já não está mais dentro do recomendado. O que é essa tabela de expectativa de vida? É uma tabela que o IBGE faz, quando faz o censo, né, de quanto tempo a pessoa, qual a expectativa de que ela vai durar na vida, quanto tempo ela vai viver. Tá? Essa tabela é a expectativa de vida ao nascer. Então, a gente tem ali, em 1940, a pessoa nascia e se esperava que a mulher viveria até os 48. Entendi. Hoje, é 79. Então, no caso dela, ela já acabaria de contribuir após os 79. Então, já passado da expectativa de Doutora, vida. mas daí se ela contribui os 12 meses, ela fica segurada de qualquer... Sim. Se, por exemplo, ela falar, então eu não vou pagar os 15 anos, mas eu quero ter cobertura em caso de doença, acidente e invalidez, o que ela pode fazer? Se ela já contribuiu 3 anos, ela já cumpriu a carência mínima de 12 meses para o auxílio doença, só que ela não está assegurada. Para eu voltar a ficar uma assegurada, eu tenho que pagar 6 meses de INSS. Então ela paga 6 meses, volta a ficar assegurada, e para se manter segurada, pode pagar uma vez ao ano. Então, ela pode fazer dessa forma para cobertura apenas em caso de uma doença, uma invalidez, um acidente, ou até na falta deixar uma pensão. Também é algo que pode ser feito, para não ter que gastar todo mês.
92. Mas a sua mãe, eu estava aqui na palestra, sua mãe tem Alzheimer, né? Ela está com um grau de demência. Para ela, né, contribuir já tendo essa enfermidade, ela não vai ser uma segurada porque ela já tem um problema, já tem problemas que causam uma invalidez antes dela começar a pagar. Então, Não, ela já paga, ela recebe um salário mínimo só. ela recebe um salário. Mas ela paga alguma coisa? Não, hoje ela só recebe. Só recebe, não, então ela já é aposentada. Não, estou falando por causa dela. Por causa dela, sim. Não existe um limite para receber, viu? Porque, assim, a expectativa de vida é 79, mas se eu furar a tabela e eu viver até os 100, eu vou receber. Então, isso, inclusive, é uma diferença do INSS, da Previdência Social, com a Previdência Privada. Na Previdência Privada, eu coloco o dinheiro lá, a hora que a minha reserva, o que eu juntei ao longo da vida acabar, a minha aposentadoria acaba. No INSS, não. Se eu viver mais do que eles esperavam, eles vão continuar pagando. E segundo os enfermeiros da Unimed que vão acompanhá-la, fisicamente ela é fortíssima, eles falam que ela vai chegar a 100 tranquilamente, ela vai passar Que bom. Olha, a minha avó vai fazer 94 daqui a alguns meses e ela recebe a dela e a pensão do marido dela, do meu avô. também. Né? Então, e ela está com 94, ela já passou da expectativa e está lá recebendo os 2 filhos. Doutora, eu vou fazer uma pergunta de uma pessoa que me pediu, é um homem, Que eu já tá? passei por mudança. Ele contribuiu por 10 anos na Previdência e parou. Tá? Daqui a 7 anos ele completa 65. Então, Começa a pagar, urgente. tá? Mas teria que completar os 20, é 15, isso? não, só 15. Aí, Porque 20 é para aquele homem que nunca tinha feito nenhuma contribuição antes da reforma, que foi em novembro de 2019. Então, mesmo que ele parou há muito tempo, ele tem contribuições anteriores à reforma. Então, para ele, o tempo mínimo é de 15. Então, se ele já pagou 10, começa, vai pagar 5, e aí, com 65, ele aposenta. vou precisar do seu cartãozinho. Sim, vale muito a pena.